Você não vai perguntar o que que é o déficit, o que que é a Selic ou tradutora? Não, já me acostumei com esses aí, Já, daí eu acabei se eu complicar demais aqui, pode... Não, porque Não a entendi, Malu pode faz falar. esse papel, né? de fazer Mas as eu tava perguntas pensando, idiotas. se as pessoas não souberem o que é o déficit, por exemplo, no ano passado, a diferença entre o que o governo arrecada. E outro dia eu falei arrecada assim, mas é assim, ó. A gente arrecada pra caramba, né? Então a diferença entre o governo arrecada e o que ele gasta, né, ficou negativa, e somando os juros da dívida nisso, em praticamente 1 trilhão. Então, aquilo que a gente ia economizar com a reforma da Previdência, que é uma reforma difícil de ser feita, muito trabalhosa, altamente impopular, a gente se estimava economizar 1 trilhão em 10 anos, a gente gastou tudo. Em um ano apenas. Em um ano, por conta da pandemia. E agora, a gente continua triste gastando isso daí, mais do que a vai. gente arrecada, e a estimativa passada pelo Instituto Fiscal Independente, que é um órgão do governo, então talvez até tenha ali, né, é independente, mas está vinculado ao governo, teria talvez um estímulo para falar, olha, não é tão mal assim. Não acredito que seja o caso, mas é sempre bom também ter esse tipo de visão, né? Eles falam que a gente só vai voltar a gastar menos do que a gente arrecada lá para 2027. Ou seja, falamos aqui de taxa de juros e de controlar esse gasto. Então, o gasto, ele vai permanecer excessivo durante bastante tempo. E a taxa de juros agora, a Selic, que é essa taxa base da economia, eles estão subindo. Só que ainda está muito baixa, né? E ficou muito baixa no ano passado. Você acha que foi um erro colocar uma Selic em 2% Eu lá em acho que 2020? foi um erro colossal do Banco Central ter mantido a Selic por tanto tempo em 2%. Primeiro, na minha visão, nem deveria ter reduzido tanto, mas reduziu lá em agosto do ano passado. Ainda estávamos no meio daquela incerteza enorme, ninguém sabia o que ia acontecer, se ia acabar a economia, todo mundo pro buraco. Realmente era quase um cenário de talvez depressão. Assim, esse era o medo que as pessoas tinham, e governantes, Banco Central também. Então, até naquele momento, assim, digamos, maio, junho, julho, ok, dá para desculpar. Mas depois que a gente viu o que estava acontecendo, com o câmbio se depreciando muito, e o câmbio é que os economistas chamam uma forma um mecanismo de transmissão da inflação muito rápido, porque o câmbio deprecia, tudo que a gente importa fica mais caro, é automático. Então, o repasse para os preços por conta do câmbio é muito rápido. Os economistas chamam o pass-through, ou seja, eles adoram usar termos em inglês, né? Mas é verdade, então o câmbio depreciou demais, e o nosso diferencial de juros, que é a nossa taxa básica menos a taxa básica americana, chegou também no menor patamar de toda a história. E isso fez com que o famoso carrego, o carry trade, que é se endividar lá fora com uma taxa muito barata, e aí traz o dinheiro para o Brasil, compra reais e investe aqui e colhe os juros mais altos. Essa jogada praticamente acabou no ano passado porque não fazia mais sentido. O juro é muito menor, muito mais comprimido, e com o risco Brasil todo não compensava, mesmo fazendo o hedge, né, a proteção dessa operação. Então o fluxo de capital também diminuiu. E os economistas, e até acho que mais as pessoas em geral e políticos, acabam muitas vezes demonizando, né, o capital especulativo, o carry trade, agora vão se aproveitar dos nossos juros. Mas é um dinheiro que tem um papel positivo até de estabilizar o câmbio. Só que esse dinheiro sumiu. E o nosso câmbio não apenas depreciou, mas ele ficou muito volátil também. E claro que a depreciação é não apenas pelos juros do Banco Central, mas também pela incerteza, a tensão política, o risco fiscal, né? Esse 1 trilhão de buraco, né? A conta do governo ficou vermelha em 1 trilhão, é um negócio absurdo, impressionante. Mas o Banco Central, por que eu digo que foi um erro colossal? Porque ele insistiu nesse nível de juros durante muito tempo. Eu lendo, isso não apenas o Banco Central, mas uma boa parte do mercado também errou. Porque lá em outubro do ano passado, quando já estava claro que a inflação estava aumentando, alimentos já estava acima de 10%, o câmbio já tinha passado de 5%, e as previsões para a inflação do fim de 2020 era ainda de 2%, e acabou em 4,5%. E o pessoal, imagina, em outubro, prevendo que ia acabar 2020 com 2%, assim, erraram tanto em tão pouco tempo ali, e ele insistiu foi março desse ano, né? Sim, quando começou a aumentar. E até eles adotaram aquela política o forward guidance, né? Que durou bem pouquinho aqui, né? Cara, quando eu vi aquele negócio, para quem não sabe, né, o forward guidance é uma ferramenta, digamos assim, de política monetária que o Banco Central americano, o Federal Reserve, começou a adotar depois da crise de 2008, porque ele manteve as taxas em zero e não ia aumentar tão cedo. Então ele diz, pessoal, a partir de agora, a nossa orientação prospectiva, essa tradução do forward guidance,
vai ser manter as taxas em zero a perder de vista. Não sabemos quando vamos aumentar, então é para o longo prazo. E o Banco Central resolveu adotar essa mesma ferramenta e dizer, agora o nosso forward guidance é de taxa de juros nesse nível por um bom período. Não chegou a especificar quanto tempo seria. E 3 reuniões depois teve que abandonar o forward guidance porque cara, era incompatível com a nossa realidade. A gente é uma economia emergente, relativamente fechada, a nossa moeda não é plenamente conversível, a gente não tem essa livre movimentação real mesmo de capitais. Então, nosso fiscal é muito pior, não tinha nenhum sentido. Mas eles insistiram nisso e deu no que deu. Então, para mim, sim, foi um erro. E acabou que aquela ideia de, a Selic em 2% é importante, que vai estimular a economia, vai trazer benefícios, ajuda o fiscal também, porque como tem uma parte da dívida que é atrelada à Selic, o Tesouro Selic, a LFT, então reduz a Selic, ajuda o fiscal também. Mas ajuda até certo ponto. Depois que passa de um momento ali que é o exagero naquele remédio, acabou tendo efeito inverso, porque aumentou o risco fiscal, acabou encurtando a dívida do governo. Então, o governo não conseguia mais se financiar a mais longo prazo. Então, teve meses do ano passado que a dívida que o governo estava emitindo todo mês era de 2 anos de vencimento. Então, era um nível o perfil de dívida muito curto. E que isso compromete o futuro. Pô, se eu vou me endividar em 2 anos, daqui 2 anos tem que repagar, tem que me endividar de novo. Então, a Selic muito baixa só trouxe malefício, na minha visão, foi um erro grande do Banco Central. E agora, que era o meu receio anterior, por manter tanto tempo nesse patamar, quando tiver que subir, vai correr o risco de ter que subir demais. E é exatamente o que está acontecendo agora. Já estamos aí com as projeções do Boletim Focus para 8% em 2021 e 2022 também. Um ano e meio inteiro. Um ano inteiro. Acaba o ano em 8, ano inteiro que vem. E essa projeção ela pode mudar a cada semana. Sim. Porque se a gente pega esse Boletim Focus, sempre sai com as projeções para o ano de agora, para o próximo, né, para o seguinte. Mas quanto mais distante, mais difícil de você ter uma projeção realmente mais acertada. Só que o interessante é que eu fui olhar o Boletim Focus de janeiro desse ano. Uma loucura. A projeção para a Selic no final do ano era de 3,5 e agora estão projetando que vai acabar em 8. Sendo que eles estão revisando para cima e pode acabar em mais do que isso, né? Eu não acho que esse ano a gente vai voltar a ter uma Selic acima de 10%, porque teria que aumentar muito e só temos mais 3 reuniões. Elas acontecem a cada 45 dias. Não deve acontecer. Não tem tanto espaço. Agora, no ano que vem ainda, por exemplo, com disputa eleitoral, com promessas populistas na mesa, pode ser que o dólar dispare. Se o dólar dispara, tudo que é importado fica mais caro. O que a gente pode exportar também, né? Porque o produtor de soja, por exemplo, vê, eu posso exportar lá para fora, ganhar mais dinheiro. Então, para vender aqui dentro, só se me pagarem tão bem quanto lá fora. Fica mais alto, você vê subida de preços e também um estímulo a subir mais a Selic. E aí a dívida pública com isso fica mais cara de ser financiada. Então, no final das contas, a inflação ela é terrível. Porque te força a subir juros. Só que ela é muito pior também para quem tem menos, no final das contas, né? Claro, porque quem tem menos não consegue se proteger, né? Não tem tantas formas assim de conseguir manter o seu poder de compra. E no final, às vezes, o pobre, ele gasta basicamente com essas coisas que tem muita inflação, por exemplo, alimento. Esse é outro problema do IPCA, né? A gente falou antes a gente estava explicando o IPCA, que é o índice oficial de inflação do Banco Central, né? E a meta dele é a estabilidade de preços de acordo com um número X para o IPCA, ano calendário. Esse ano a meta é 13,75, ano que vem é 13,5, no ano seguinte, 2023, 13,25. Uma pequena tolerância de 1,5 pontos para cima ou para baixo. Uma tolerância de uns 40%. Que esse ano já foi para o espaço. Já. Né? Já foi para o espaço. Já foi. Mas qual é o ponto? É que o IPCA é uma média de vários preços do Brasil inteiro. O seu índice de inflação do seu padrão de consumo é outro, assim como é de outra pessoa e certamente aqueles que são assalariados e que consomem muito mais do seu dinheiro com alimentação e com transporte, o poder de compra dele, o índice de inflação deles está muito maior do que isso. Eles sentem muito mais, é isso que a gente quer dizer, né? Porque a parcela que eu gasto em comida, por exemplo, é muito pequena quanto ao que eu ganho, em relação a uma pessoa que ganha, sei lá, um salário mínimo e quase tudo é comida e moradia e alimentação. Comida, transporte, energia elétrica. E sobra um tantinho.